O texto ele começa dizendo sobre a natureza terrena de vocês. Se você olhar em algumas outras traduções, você vai encontrar a palavra membros aí. Paulo faz aqui, só de literatura, que gosta de literatura e o gramática vai lembrar disso. Paulo faz como se fosse uma metonímia aqui. Ele pega uma parte e associa outra coisa. Então, o que ele está fazendo aqui? Ele está dizendo assim: façam morrer os membros de vocês. A palavra membros é a mesma que usa para membro, braço, perna, membro do corpo mesmo. É a mesma palavra. Qual que é a ideia que ele está expressando aqui? A Bíblia não ensina que o nosso corpo é mau. A Bíblia não ensina isso. Romanos 6, por exemplo, vai falar que a gente deve usar os membros do nosso corpo para a justiça, não para a injustiça. A Bíblia não diz que o corpo é mau. Mas o que Paulo está dizendo aqui é que a maldade e essas coisas que ele vai falar em seguida estão tão intrinsecamente ligadas ao nosso corpo e à forma como nós vivemos, que é como se essas coisas que ele vai listar sejam tão parte de mim quanto os meus dedos. Essa é a ideia que ele está expressando aqui. Essas maldades que ele vai listar em seguida é tão parte de mim, de quem eu sou, quanto o meu mindinho, meu polegar e daí por diante. Então essa é a ideia que ele está expressando aqui. Por isso a essa coisa como natureza, porque é algo que nos é natural, é algo que está intrínseco em nós, é algo que é parte de... Não direi que é parte de quem nós somos, é quem nós somos. Tá? Isso é o que nós somos. Isso que ele vai começar a descrever em seguida. Então essa é a ideia que ele tem em mente quando ele fala dessa natureza terrena de vocês, ou os membros do nosso corpo. O que ele manda fazer com isso? Ele usa uma expressão de façam morrer. A expressão aí, em traduções mais antigas, é mortifiquem. Tá, matem. Ok. Tá, mas a ideia desse mortifiquem, essa palavrinha aparece em outros contextos como, por exemplo, quando Abraão já estava velho e seu corpo mortificado. Ele não estava morto ainda. Morrer depois, mas o ponto dessa palavra é dizer assim, tornar inefetivo, tornar incapaz, tornar débil, fraco. Então essa é a noção do que ele está expressando com essa expressão aí de façam morrer. Então, qual que é a ideia que ele está apresentando aqui? Façam morrer as maldades, essas obras más que habitam na vida de vocês, que são parte de quem vocês eram, são parte da natureza de vocês. Façam morrer essas coisas em vocês. Removam o poder e a influência delas na vida de vocês. Esse é o princípio que ele está tentando estabelecer aqui nessa passagem. Então, façam morrer essa natureza. E aí ele passa a descrever alguns desses comportamentos ou características que fazem parte dessa natureza. E a gente vai tentar cobrir esses comportamentos. Eu vou passar por cada um deles brevemente, porque são vários, então não daria para aprofundar muito em cada um, mas eu vou passar brevemente por eles. E a ideia aqui é a gente entender, pela caracterização que Paulo faz, no que consiste essa vestimenta velha, essa natureza velha, esse padrão antigo que ele manda nos despir dele. Tá? Então a gente vai tentar entender isso nesse sentido. Então, a primeira coisa que ele cita aí, as primeiras duas coisas, na verdade, são imoralidade sexual e impureza. As duas coisas, naturalmente, se referem a comportamentos sexuais diferentes do que Deus aprova. Em traduções mais antigas, você vai encontrar imoralidade sexual como fornicação, então se refere à prática sexual fora do casamento, e a impureza meio que parece que vai na linha de todo o resto. Então, incesto, adultério e todo tipo de outra coisa de sujeira sexual. Isso é uma coisa particularmente relevante no contexto da igreja de Colossos, porque a sociedade greco-romana, não sei se você já estudou muito a respeito, mas era uma safadeza generalizada. Essa que é a grande verdade, era uma pouca vergonha. Então, isso era muito relevante para eles, mas francamente, a gente está tentando se igualar como sociedade, a gente está tentando chegar lá também. Então, esse mesmo conselho que era útil para eles lá, é útil para nós aqui também. A saber, nós devemos nos abster de comportamentos sexuais que sejam desagradáveis a Deus, que sejam desconformes ao que Deus ensina na sua palavra. E esse aqui é particularmente relevante para nós, porque eu não lembro onde eu já vi isso, mas era uma coisa na linha de tipo, na nossa sociedade tudo é sobre sexo, menos sexo é sobre poder. Então a nossa sociedade é hiper fixada em sexualidade por alguma razão. Tudo é propaganda, o consumo, é tudo voltado para a sexualidade. E é voltado para o mau uso da sexualidade, um uso diferente daquilo que Deus determinou para ela, diferente do leito conjugal e tudo mais. Então, o que Paulo está dizendo aqui é que esse tipo de comportamento, ele é característico, ele é típico da antiga natureza de vocês, da natureza humana, da natureza terrena. Então, a imoralidade e a decência
parte da nossa carnalidade, é parte da nossa vida aqui mundana. Mas não é isso que ele está chamando a gente para viver. Por isso que ele está dizendo, faça morrer esse membro, essa parte da sua vida, da imoralidade sexual, do consumo de pornografia, do olhar indecente para as pessoas do outro gênero. Faça morrer isso, abandone esse comportamento, abandone isso e remova a eficácia disso na sua vida. Essa é a ideia que ele está apresentando. Então, imoralidade sexual e impureza são algumas dessas coisas que ele menciona aí sobre essa roupa antiga, essa vestimenta antiga. Outra coisa que ele menciona aqui é paixão. Pô, Lucas, eu não posso ser apaixonado, então eu não posso ser mais emocionado? Talvez não possa por outras razões. Mas o ponto de paixão aqui não é paixão no sentido de que a gente usa de estar intensamente envolvido emocionalmente com alguém. Não é isso que ele está dizendo aqui. Paixão aqui também tem uma relação aí com a sexualidade, mas aqui ele está indicando, parece que é mas um aspecto um pouco mais passivo. Se você for olhar em uma outra tradição, na Contínuo Fiel traz como afeições desordenadas. Tá, isso não ajuda em nada. A ideia aqui é a suscetibilidade ou a inclinação de coração a apreciar as coisas indecentes. Então, eu ver um filme que tem nudez, eu acho mais interessante porque o meu coração se deleita nisso. Eu sou mais suscetível a essas coisas. Então, essa ideia de paixões ou afeições desordenadas vai nessa linha de uma inclinação de coração que encontra prazer ou é mais suscetível, ou mais vulnerável a esse tipo de estímulo, a esse tipo de conteúdo, esse tipo de pecado. Tá? Então, essa é a noção de paixão. A contraparte disso seria o desejo dos maus. O desejo dos maus seria na linha de se apaixonar essa coisa mais receptiva, eu estou mais vulnerável a receber. O desejo dos maus eu estou mais vulnerável a procurar. Então, a minha vontade em que eu atuo, aquilo que eu estou procurando, então eu estou dando vazão ao que eu quero, eu estou procurando satisfazer essa minha vontade. Então, paixão e desejo dos maus acabam atuando como um parzinho aí. E eles se referem ainda a comportamentos sexuais, mas ele não está falando só agora do que você faz para fora, mas o que acontece dentro de você. Então não só a sua prática sexual tem que ser pura, mas os seus sentimentos e as suas vontades com relação à sexualidade também precisam ser puros. Então abandona a impureza sexual nas suas manifestações externas, mas abandone também a impureza sexual nas suas manifestações internas. Então é isso que Paulo está dizendo, tá? Não, ele está abordando alguns aspectos diferentes de sexualidade com algumas palavras e conceitos um pouquinho diferentes aqui, tá? Uma outra coisa que ele menciona aqui é a ganância, que ele fala que é idolatria. A ganância é o desejo exagerado do dinheiro, e que isso seja idolatria não é uma novidade. Jesus mesmo já falou que vocês não podem servir a dois senhores, ou vocês servem a Deus ou vocês servem a Mamon, que é o dinheiro. Então, a ideia da ganância como idolatria aqui é que a pessoa ela ama tanto o dinheiro que ela faz do dinheiro uma divindade. Ela faz do dinheiro um Deus para ela, e isso ocupa o lugar do Deus verdadeiro. Então, isso é idolatria, por definição. Então, por isso que Paulo está chamando a ganância de idolatria. E ele disse que isso também faz parte dessa antiga natureza, desse antigo padrão, dessa antiga vestimenta. Tá? Então, ele fala que a ganância, esse desejo, esse amor ao dinheiro precisa ser abandonado, precisa ser deixado de lado. Nós precisamos mortificar essa parte da nossa personalidade, do nosso caráter, do nosso ser. Ah, mas eu cresci assim, eu cresci familiar, eu cresci pobre, então eu cresci precisando buscar dinheiro, eu cresci rico, então eu cresci com medo de perder. Não importa. Faça morrer isso em você. Faça morrer esse comportamento, faça morrer esse mau desejo no seu coração. É isso que Paulo está ensinando, tá? E ele continua, no versículo 8, citando algumas outras coisas. Ele cita também ira e indignação. Pode parecer a mesma coisa, e é um pouco difícil diferenciar as duas coisas, mas a ideia do que ele está apresentando aqui é alguma coisa na linha de a ira seria uma manifestação externa, de novo, e a indignação, uma manifestação interna que você sente. Então, o que ele está dizendo aqui, mais ou menos assim, ele não está dizendo necessariamente que a ira é pecado, porque em outro momento vai lá e pede palavra para você se irar e não é pecado. O ponto que ele está dizendo aqui é que uma vida marcada por ira, que você se ira por qualquer coisa, fica bravo por qualquer coisa, explode por qualquer coisa, isso não vem do Senhor. Eu já falei que outra vez que eu falei sobre esse assunto, que Deus se agrada de cabeças crentes, não de cabeças quentes. Então, nós deveríamos abandonar esse comportamento iracundo, irascível, padrão curto, que explode por qualquer coisa é razão para sair brigando, encrenqueiro, belicoso, chama como quiser, sabe? Chama como quiser. Todo mundo já deve ter visto alguém assim, e sabe, até do ponto de vista social isso é desagradável, quanto mais do ponto de vista de Deus, que é puro e santo. Então, Paulo está dizendo que também isso deve ser abandonado, também esse comportamento cheio de ira exterior,
interior deve ser deixado de lado, porque também isso está associado à nossa natureza antiga, também isso está associado à nossa vestimenta antiga. Tá? Então, essa é a ideia que ele está apresentando aqui. Ele também menciona a maldade. A maldade, aqui, maldade é um termo meio genérico, mas aqui seria na linha de o desejo, ou enganação, ou disposição de fazer mal a outra pessoa, de procurar algo que não seja benéfico para outra pessoa, mas sim para causar dano, para causar prejuízo, para causar alguma coisa ruim para outra pessoa. Essa é a ideia de maldade aqui. Então, isso também faz parte da nossa natureza antiga. O desejo de ver o outro se lascando, alegria na perda do outro, alegria porque a pessoa que tentou te passar a perna, você vai, agora eu não vou fazer nada, mas quando cair na mão do Senhor, aí você larga isso, joga fora porque isso é parte da natureza antiga. O desejo de ver o outro sofrendo, o desejo de ver o outro perdendo, o desejo de ver o outro sofrendo prejuízo, larga fora. Isso não vem do Senhor. Isso é coisa da nossa natureza antiga. E essa é a ideia que Paulo está apresentando aqui. Largue isso, deixe isso de lado. Abandone isso, mortifique, reduza o impacto disso na sua vida, reduza a efetividade disso no seu caráter, no seu ser. Então, abandone isso. Outra coisa, isso aqui é difícil, isso aqui é triste. Maledicência. Fala mal dos outros. Não tem muito o que interpretar aqui, é falar mal dos outros. E esse é um problema crônico. Por exemplo, pesquisa rápida de campo aqui. Quantos de vocês aqui no nosso contexto da igreja já viram ou ouviram alguém falando, pessoa A falando mal de pessoa B? Para vocês ou para outras pessoas? Levanta a mão, por favor. Olha que beleza. Então, claramente, maledicência é um problema prevalente, inclusive no nosso meio. E maledicência também está associada ao padrão antigo de comportamento, ao padrão da velha natureza, ao padrão do mundo, ao padrão da carne, ao padrão do pecado, ao padrão que é contrário à vontade de Deus. Então, por que nós toleraríamos a maledicência? Por que nós não toleraríamos comentários que são para orarmos no nosso meio, se essas coisas são da antiga natureza? De novo, Paulo está dizendo essas coisas como uma consequência do que ele disse nos capítulos anteriores. O que ele falou nos capítulos anteriores? Jesus Cristo é supremo. Porque Jesus Cristo é supremo, responda à supremacia dele com um padrão de conduta que seja consistente com isso. Então, se Jesus Cristo é supremo, por que eu vou tolerar a maledicência da minha boca? Se Jesus Cristo é Senhor e Ele é suficiente, Ele já me aperfeiçoou em tudo, por que eu vou tolerar ouvir alguém falando do meu irmão para mim, mal do meu irmão para mim e veneno correndo no nosso meio? Por que eu vou tolerar isso no nosso meio? Por que eu vou aceitar isso? De forma nenhuma. Jesus Cristo é supremo, então a maledicência não tem espaço. Jesus Cristo é supremo, então falar mal do irmão, plantar intriguinha, ficar de fofoquinha e coisa do gênero, isso não tem espaço no nosso meio. Isso não deveria ter espaço aqui. Porque Jesus Cristo é supremo. Como resposta à supremacia dele, a maledicência tem que ir embora. Essa é a ideia que o Paulo está apresentando aqui, tá? Além da maledicência, linguagem indecente no falar. E eu estava falando antes da questão da sexualidade, se você parar para olhar aí, boa parte, se não todos os nossos palavrões, palavras grosseiras, são algum tipo de referência à genitália masculina ou feminina ou ao ato sexual em si, de uma maneira grosseira. Normalmente é alguma coisa nessa linha. Porque, de novo, toda a nossa sociedade, por alguma razão, gira em torno do sexo, uma visão pervertida da sexualidade. Inclusive os palavrões, inclusive a forma bruta, grosseira de falar, muitas vezes vai ter essa associação sexual implícita ali na fala da pessoa. De novo, isso não faz parte do povo de Deus, isso não é compatível com a supremacia de Cristo. A supremacia de Cristo manda embora o palavreado chulo. A supremacia de Cristo manda embora o palavreado com um duplo sentido. A piadinha, a supremacia de Cristo manda embora. A supremacia de Cristo manda embora quem está sério, que não consegue ouvir uma palavra, ou a pessoa falando sobre banana e pensa, a supremacia de Cristo manda isso embora. Porque isso não faz parte mais da nossa natureza. Nós somos santos, nós somos chamados para ser diferentes. A supremacia de Cristo tem que arrancar isso do nosso meio. Nas conversas, nos vídeos, nas piadas, nos memes, qualquer coisa tem que arrancar do nosso meio. Não faz parte mais. Isso está associado à antiga natureza. Não tem espaço no nosso meio. Então, como eu falei, isso é uma passada rápida para alguns desses elementos que Paulo usa como uma característica da antiga natureza. E o último é a mentira. Também não tem nem muito o que interpretar que não minta, falar a verdade. Mas o não mentir aqui, às vezes a gente tenta jogar com o regulamento debaixo do braço. Então, tecnicamente eu não menti. Não é esse o espírito do mandamento.
Isso não é esse o espírito da coisa de... Não, tecnicamente não é verdade. Eu omiti, conduzi a pessoa a entender outra coisa, mas eu não menti. Não é isso. Não é isso. Isso ainda é a antiga natureza. Porque você está mentindo para os homens e para Deus. Então, isso ainda é a antiga natureza. Não minta, então não inventa caô, não dá desculpa. Tá saindo de casa atrasado, eu tive um imprevisto. Não, tua irresponsabilidade é prevista, irmão. Sabe, não é um imprevisto, é você que enrolado, não se comprometeu com isso. Chegou atrasado no trampo, porque eu peguei trânsito. O trânsito, ele passou a câmbio, sabe? Isso não faz mais parte da nossa natureza. Nossa natureza não inventa desculpa, nossa natureza não inventa caô, não inventa ideinha, não tem meia verdade. Nossa nova natureza deveria olhar para a verdade. Então isso aqui faz parte do homem antigo. E a gente é chamado para ter um padrão de conduta moral e ética superior. O padrão de conduta moral e ética, que de novo, responda à supremacia do Senhor Jesus. Porque Ele é superior, porque Ele é antes de tudo e sustenta tudo com Sua palavra e Seu poder. Porque Ele é antes de tudo, a mentira não tem mais espaço. Então, uma passada rápida sobre esses elementos. E a gente tem então esse panorama de várias coisas. E o que Paulo menciona é que essas coisas vocês praticaram no passado quando costumavam viver nelas. Então, Paulo não está descrevendo um grupo de pessoas aqui ou acolá. Ele tomou alguns tipos de pecados, uma lista não exaustiva de obras da carne, de maldades, de impurezas, de coisas dessa natureza. Não uma lista completa, é uma lista de alguns elementos que ele escolheu citar ali naquele contexto, mas que representam, que ilustram essa natureza antiga e pecaminosa, caída, profana e impura, que todos nós tínhamos. Isso não é uma peculiaridade daquele que era, o cara era meio tranqueira, teve uma vida complicada. Não. Todos nós tínhamos essa natureza. Na verdade, alguns de nós ainda têm. Alguns de nós ainda não conheceram o Senhor Jesus e ainda continuam vivendo assim. Mesmo estando no nosso meio, alguns de nós, pode ser que nessa noite tenha gente que ainda está vivendo essa antiga natureza. Por mais que esteja ouvindo as coisas da nova natureza, está vivendo a antiga. Então, esse é o padrão. E o que essas coisas aqui têm em comum? Né? O que talvez seja um elemento comum a todas elas? Desconformidade com o caráter de Deus. Desconformidade com o caráter de Deus. Nenhuma dessas coisas você pode atribuir ao Senhor. Lucas, mas Deus sim, mas Deus não é um Deus iracundo, Deus é um Deus paciente. Então, mesmo nas coisas onde você poderia falar, talvez não. Nada dessas coisas aí é associado ao Senhor. Nada disso aí tem a ver com o caráter de Deus. E esse é o denominador comum de todas essas coisas. São coisas que estão contrárias a quem Deus é, contrárias à essência do que Deus é, contrárias ao caráter do Senhor Deus. Qual é o resultado dessas coisas? É por causa dessas coisas que vem a ira de Deus sobre os que vivem na desobediência. O resultado dessas coisas, que são contrárias à natureza de Deus, de um Deus que é bom e justo, é ira, é punição, é juízo, é condenação eterna. Esse é o resultado delas. E o que Paulo está dizendo para essas pessoas aqui da igreja de Colossos é: olha, vocês viviam assim, o que vocês podiam esperar dessa vida antiga era ira. Porque é isso que esse comportamento merece. Isso que você pode esperar de um Deus justo quando você faz maldade. Um Deus bom pune pessoas más. Por isso ele é bom. Então, essa é a expectativa, esse é o resultado. Paulo disse em outro momento, que esse lado do pecado é a morte. Então não é nenhuma surpresa que o resultado dessas coisas seja justamente a ira de Deus. A verdade, irmãos, é que Deus quer nos fazer trocar de roupa. É isso, Deus quer nos fazer trocar de roupa. Essa roupa antiga aí tem que despir, tem que jogar fora. Então, já que Deus quer nos fazer trocar de roupa, então eu quero que você olhe para mim por eu fazendo isso e faça isso na sua vida também. Porque uma das coisas que a Bíblia vai falar em vários momentos é que você não só tira alguma coisa antiga de um lugar, você tira uma coisa antiga, que eu posso fazer essa aqui, mas você bota alguma coisa no lugar. Uma outra roupinha, você não vai ficar pelado. Você vai ter uma outra roupa. E aí vamos então olhar para a segunda natureza, que Paulo vai descrever, que é a roupa com a qual nós devemos nos vestir. Vestimos a antiga e não vamos vestir a nova. Essa é a ideia, tá? Vamos falar da roupa nova então. Detalhe aqui, tá? Paulo está dizendo assim: vocês já se despiram desse velho homem com suas práticas. O que ele vai dar de recomendações de comportamento não é moralismo, não é tipo assim, olha, faça isso para ser uma pessoa boa. Não, esse não é o tema aqui, isso não é o assunto. Ele está conversando com gente que entendeu a supremacia de Cristo. Ele está conversando com gente que compreendeu que Jesus Cristo é Senhor. E por que compreendeu, Jesus despiu?
Então aí faz sentido a gente discutir as coisas de como você deveria viver em conformidade com a nova natureza. Porque você já se despiu do velho homem. Se a gente não entendeu ainda quem é Cristo, se a gente não entendeu quem é Senhor, aí, fala assim, aí, sabe, é só moralismo, não vai te salvar. Vai te levar para uma vida melhor. Vai. Mas não vai te salvar, não vai te aproximar de Deus, não vai ter fruto espiritual nenhum, porque você não pode produzir isso por si mesmo. Tá? Então, o que Paulo está dizendo aqui se aplica a quem já experimentou esse novo nascimento, para quem já reconheceu o Senhor Jesus Cristo e foi salvo por ele. Tá? Então, é isso que ele tem em mente quando ele vai discutir essas coisas, não um moralismo vazio, os valores tradicionais, blá blá blá. Não é isso. Ok. Se você prestou atenção na leitura, talvez você tenha se perguntado, como eu me perguntei, que raios esse versículo 11 está fazendo aí? Isso tem a ver com o resto, né? Ele está falando de nova natureza, mas judeu, grego, a cita é cidadão, tá? Bárbaro e cidadão que mora na cidade, tá? Porque os gnósticos gostavam de falar que eles eram aculturados, metropolitanos, cosmopolitas, eles não eram uns bárbaros. A gente tem isso até hoje, mas enfim. O que isso tem a ver com o resto do texto? Paulo enfatiza que não há diferença entre pessoas de uma condição ou de outra, mas que Cristo é tudo em todos. A ideia que ele está expressando aqui é que aspectos culturais, ou de personalidade, ou de conhecimento, etc., no nosso meio são absolutamente irrelevantes. Ninguém liga. Não importa, porque Cristo é tudo em todos. Se Cristo é tudo em todos, se você é rico, se você é pobre, se você tem muita instrução, se você não tem instrução, se você é analfabeto, se você é doutor, literalmente ninguém liga. Não importa, não interessa, não é relevante. Porque Cristo é tudo em todos. Em face do brilho dele, todos os outros brilhos são irrelevantes. Todos os outros brilhos são escuridão. Então, isso às vezes é um problema porque a gente procura muitas vezes se apegar à nossa individualidade, a quem nós somos, ao que nós temos, ao que nos faz especiais e blá blá blá. Quando a Bíblia vai na direção oposta. A Bíblia vai dizer que o que te faz especial é o seu pecado, você é especialmente o que ouça diante de Deus. Mas Cristo te amou e te salvou. E aí você se torna especial porque o Espírito Santo habita em você. Então não tem a ver com você ou sua personalidade brilhosa. Não tem a ver com isso. Então, quem nós somos, de onde nós viemos, se nós somos bárbaros, vivemos lá numa região fora do Império Romano, se vivemos dentro do Império Romano, se viemos da região mais rica do Brasil, que é a Grande São Paulo, se viemos de Cabrobró do Norte, no interior de não sei onde, não importa, Cristo é tudo em todos. Cristo é o grande equalizador e ele nos torna todos iguais nele. Do ponto de vista dessa nova natureza, não tem relevância. As nossas peculiaridades, as nossas habilidades, o nosso background, a nossa cultura, isso é irrelevante. E é isso que Paulo está expressando aqui. Não interessa, essas diferenças no meio de vocês não deveriam ter peso algum. Claro, a gente vai precisar se adaptar ao contexto, cultura, forma de falar, forma de um é mais sensível, outro é mais isso aqui. Tudo bem, a gente vai tentar se adaptar. Ok. Mas do ponto de vista de valor, do ponto de vista de comportamento, não deveria ter diferença alguma. Tá? Não deveria ter diferença alguma, porque Cristo é tudo e está em todos. Essa é a ideia que Paulo está expressando aqui. Por isso que ele fala dessa questão de não haver diferença. E ele menciona essa questão de povo escolhido de Deus, santo e amado. Mas quando eu li para mim, foi muito fácil passar batido por essa cláusula aí desse texto, né? Fazer um comentáriozinho aleatório. Não é tão aleatório. O que ele está dizendo aqui é que essa nova natureza, essa nova roupinha que a gente tem agora, foi dada por Deus. A gente não conquistou ela, a gente não construiu ela, a gente não foi lá e bordou, costurou a roupa, tricotou essa roupa assim. Não. Ela foi dada por Deus, é um povo escolhido. É Deus quem fez isso, é Deus quem nos concedeu essa nova natureza. É Deus quem nos chamou para viver esse novo padrão. É dele que procede a capacidade de viver esse novo padrão. Não procede de nós. Então, uma coisa para manter em mente que é, nós somos amados por Deus e essa nova natureza é um reflexo do amor de Deus, é uma consequência do amor de Deus. E a relação de causalidade está um pouquinho invertida. No primeiro caso, eu falei que aqueles comportamentos, aquela roupa antiga, produziam ou resultavam na ira de Deus. Aqui, o amor de Deus resulta nessa nova natureza. Então, a relação é um pouquinho diferente. Então, a gente não faz isso aqui, esses comportamentos que a gente vai destacar, para ganhar o amor de Deus, mas porque a gente já ganhou o amor de Deus. Então, a ordem dos fatores aqui se inverte um pouco. Tá? Então, essa é a ideia que ele está apresentando aqui. Ok. Primeira cláusula, primeira ideia que ele apresenta sobre essa nova roupa, esse novo padrão, essa nova natureza, é sermos revestidos de profunda compaixão. Vocês devem ter percebido que eu gosto de dar um livro, né? Então sempre comparo lá. E essa, eu acho que a pastora Garavata já falou sobre isso em um dos cursos aqui. A tradução aí, ela traz essa coisa de entranhas de misericórdia. Entranha é bucho, né? Intestino aqui é bucho, né? Então tem um estômago de misericórdia, um interior de misericórdia.
porque eles entendiam que a emoção, as emoções aconteciam aqui e tal. Mas o ponto é que ele usa essa expressão, e por isso que a NVI traz esse nome de profunda compaixão, para expressar essa ideia de você deveria ser uma pessoa, essa nova natureza, ela te leva a ser uma pessoa natural e profundamente compassiva, misericordiosa para com outras pessoas. Então, essa profunda compaixão aqui é você vê o sofrimento e você não é indiferente. Você vê o seu irmão em dificuldade e isso te incomoda. Isso não é uma coisa que você, tipo assim, você não faz, isso te incomoda. Isso é uma coisa que move você não consegue ficar indiferente a isso. Essa é a nova natureza, é uma natureza que move o seu coração em face do sofrimento, que move o seu interior em face da dor, que olha para alguém em dificuldade e tipo, já começa a dar um comichão querendo fazer alguma coisa a respeito, porque isso te incomoda, isso não está certo, não está ok, não está bom, não me conformo com isso. Existe um senso de desconformidade com a dor do outro. Essa é a ideia de profunda misericórdia, não só de desconformidade, mas também de... Nossa cultura gosta muito de falar essa palavra empatia, muito se fala, pouco se faz, mas o que a Bíblia vai chamar aqui de misericórdia, eu já falei para vocês, miseri, que é misericórdia, é coração, então você sentir a misericórdia do outro no seu coração, você sentir a dor do outro em você mesmo. E aí Paulo vai dizer que, tipo assim, no interior, no intestino, no coração, no núcleo, no bucho, chama como quiser. Isso vai ser dentro, isso vai ser um negócio que dá um embrulho no estômago, sabe? Vai ser um negócio que te incomoda, que assim, te desestabiliza. Essa é a ideia que ele está apresentando aqui de uma nova natureza, dessa vestimenta. Isso é uma das características dessa vestimenta nova. Essa misericórdia profunda, essa misericórdia que incomoda o nosso coração em face do sofrimento. Aqui na bondade, eu vou confessar para vocês que eu não entendi porque que ele traziu assim como bondade. Tá? Por que eu digo isso? Porque a palavrinha que aparece aí, ela mesma que é usada lá em Gálatas 5 nos frutos do Espírito, né? E não sei se vocês lembram, quem é o pessoal da escolinha DVD, das criancinhas deve lembrar as partes do fruto do Espírito. Mas tem lá benignidade e bondade, ou a NVI traz como amabilidade e bondade. A palavra que aparece aqui não é a palavra para bondade, é a palavra para amabilidade ou benignidade. Lucas, você não está, tipo assim, procurando de novo? Não exatamente, porque bondade tem a ver com a disposição de fazer o bem para o próximo. Benignidade tem a ver com brandura, tem a ver com suavidade. Então a ideia que ele está declarando aqui, não que a bondade não se aplique aqui também, não é isso, mas é que a ideia que Paulo está propondo aqui dessa nova vestimenta é que ela nos torna suaves, ela nos torna benignos, ela nos torna brandos. Então, em oposição ao quê? Truculência, bruto, ignorante, rude. Nossa nova natureza não nos permite ser rude com as outras pessoas, não nos permite ser grosseiro, não nos permite ser sincerão. Não. Isso é coisa da antiga natureza. A nova natureza é benévola, ela é branda, ela não fere os outros, ela não é rude com os outros desnecessariamente, ela não é dura com os outros à toa, ela não usa de palavras duras ou de palavras que ferem ou de forma de falar dura a esmo. Ela não faz isso. Essa nova natureza ela nos leva a ser benignos. Claro que tem gente que se comporta de um jeito ou de outro, tem gente que é mais mansa também, que fala mais macio, tem gente que fala de forma mais enérgica. Mas mesmo quem fala de forma enérgica, deveria falar de forma enérgica e benigna. Porque ser enérgico não benigno é entrar na carne. Então é contrário à natureza de Deus. Porque Deus é um Deus benigno. E Ele é enérgico. E Ele é todo poderoso. Ele é filho. Então uma coisa não tem nada a ver com a outra. Então o que Paulo está dizendo aqui é que essa nova natureza nos arranca a rudeza, ela nos substitui, tira a rudeza, joga ela no chão e coloca no lugar um bom comportamento, um comportamento amigável, um comportamento gentil. É isso que ele está explicando sobre essa nova natureza que nós deveríamos nos revestir dela. Então revistam-se de uma profunda compaixão, revistam-se de gentileza, revistam-se também de humildade, um senso apropriado de si e do próximo. Paulo vai dizer nos Filipenses, olha, considere o próximo como superior a si. Então, como o Timothy Keller vai falar no livro dele, O Ego Transformado, é um senso de autoesquecimento, um senso de você não olhar para si como coisa importante, não considerar as próprias prioridades como relevantes, mas colocar do outro acima das suas. Isso é humildade. Não é autodepreciação, não é dizer eu sou um lixo, não é dizer eu não valho nada, não é isso. Porque se o Espírito Santo habita em você, você não pode ser lixo. Mas é porque é esse senso de você não ficar preocupado consigo mesmo, mas colocar o outro acima de você. É você ter esse senso apropriado de si mesmo, esse senso de eu vou priorizar o outro, porque de mim Deus cuida. Essa é a ideia que ele está apresentando aqui. Essa é a humildade. Jesus disse, aprenda de mim que sou manso e humilde do coração. Falando em mansidão, está aí a próxima. Mansidão. Jesus mesmo fala que ele é manso, e a ideia de manso é o oposto daquilo que a gente falou de ira. De irascível, iracundo e coisa do gênero. É o oposto. É você ser calmo, é você não ser explosivo. Então, Paulo enfatiza essa questão de que
mesmo em face de situações que sejam irritantes ou que seriam justificáveis você ser exclusivo, você não é, porque você é amante. Essa é a nova roupa. Então, se você, crente, não, mas aquele pessoal me tira do sério. Não, você é que é carnal. Essa é a diferença. Você é carnal. Pode até ser que tenha uma justificativa, mas você é carnal. Isso é na velha natureza se manifestando. Não é que as outras pessoas te tiram do sério, é que te falta mansidão. Você não tem mansidão, isso precisa ser desenvolvido em você. Você ainda não jogou a roupinha azul da carnalidade fora dessa área e colocou. Você não fez isso ainda. Então por isso as pessoas te tiram do sério, porque te falta desenvolver mansidão. Porque esse é o resultado, esse é o que Paulo manda. Revistam-se de mansidão. Coloquem a mansidão como uma roupa, se cubram dela. Então, essa é a ideia. Paciência. A paciência aqui, ou longanimidade, está um pouco relacionada com a mansidão também, tem a ver com tolerância. Seria uma ideia de tolerância. Você suportar as pessoas fazendo mal contra você, sem reagir ou sem devolver. Então, tipo, a pessoa erra com você, e erra com você de novo. E de novo. E de novo. Você é paciente, você não... Pô, mas é a terceira vez. Você é paciente, você tolera. Não quer dizer que você é omisso e deixa as pessoas fazerem qualquer coisa. Não é isso, o ponto não é esse. O ponto é que o seu coração não é um coração pronto para dar retribuição. Não é um coração pronto para dar o troco, agora, pisou no meu pé 2 vezes, na segunda vez é sacanagem, na segunda eu vou reagir, vou precisar de volta. Não, você é uma pessoa paciente. O Paulo está dizendo, revista-se dessa natureza de paciência, essa natureza de longanimidade. E de novo, isso é associado a Deus. Deus é um Deus longânimo. Deus é um Deus que não... Você pegou contra mim pela terceira vez, agora já é, agora é raiva. Deus não é assim. Nós somos chamados para fazer isso. Então, longanimidade ou paciência tem a ver com isso. Você tolerar os erros de outras pessoas, tolerar até maldades, perseguições contra você com paciência. É isso que Paulo está mandando. Revistam-se de paciência. Usem a paciência como uma roupa. Paulo também diz... suportem-se uns aos outros. Suportem aqui, a gente conversou sobre isso no PG recentemente, que suportar não tem o sentido de apoiar, de dar suporte, mas tem o sentido de aguentar. Então, é até curioso, porque a epístola de Efésios e a epístola de Colossenses, elas são muito parecidas em vários aspectos. Essa parte moral, comportamental da epístola, elas são muito semelhantes. E Paulo fala a mesma coisa lá, suportem-se uns aos outros. Suportar é realmente sim, aguenta o teu irmão, aguenta a pessoa que está do teu lado aí, olha bem para a cara dela. Não precisa falar nada não, eu sei que vocês vão ter que fazer isso. Olha para a cara dela, você tem que aguentar essa pessoa. Pode ser que você esteja olhando para alguém com uma carinha apaixonada, porque é seu cônjuge, alguma coisa assim. Ou pode ser que você esteja olhando para alguém tipo assim, mano, eu queria sentar do lado de outra pessoa. Não importa, nós devemos nos aguentar uns aos outros. E aí, às vezes, a gente até fala um pouco sobre isso no PG, né? Tipo, às vezes a gente quer falar do aguentar, porque o irmão é inconveniente. Não, mas o irmão está passando por um momento difícil. Não. Tudo bem, tem esses casos. Mas você também é uma pessoa chata, que pessoa babaca, que a pessoa não sabe se comportar, você engordou um pouco, a pessoa vem e fala, nossa, você está gordinho, sabe, olha, isso é desagradável. Aguentem uns aos outros, tolerem uns aos outros, é isso que ele está dizendo, sabe, tolerem uns aos outros, aguentem, lidem uns com os outros, tenham paciência uns com os outros, revistam-se de suporte uns aos outros, é isso que ele está expressando. Essa é a natureza que a gente recebe de Deus quando a gente fica com Jesus Cristo. Então, revistam-se dela, porque Jesus Cristo é Senhor, tolere o seu irmão. Suporte o seu irmão. Perdoe as queixas do seu irmão. Perdoe as suas queixas melhor contra o seu irmão. Porque você foi perdoado contra Deus. Eu não sei o que o seu irmão fez contra você, mas o que você fez contra Deus é pior. E Deus te perdoou. Então você precisa perdoar o seu irmão. É uma necessidade moral. É indecente, é inaceitável nós sermos perdoados de uma fortuna e cobrarmos do nosso irmão 50 centavos. Que é justamente uma parábola que Jesus conta. É de uma cara de pau sem tamanho, mas é muitas vezes que a gente faz quando a gente se recusa a perdoar. Porque me fez, porque essa pessoa não dá, porque o meu coração ainda não foi conformado à imagem de Deus. Então por isso que não dá. Porque quando o meu coração for quebrantado e conformado à imagem de Jesus Cristo, aí vai dar. Aí vai dar para perdoar 70 vezes 7, porque ele falou para fazer isso. Revistam-se de perdão, usem o perdão como uma roupa, larguem a natureza antiga e vistam-se de perdão. É isso que Paulo está expressando aqui. E, por fim, nessa lista de coisas da nossa natureza, Paulo vai falar, revistam-se do amor. E ele fala que o amor é o elo perfeito, ou o vínculo da perfeição. E parece até que ele está provocando um pouco os gnósticos aqui, que eles falavam muito que o conhecimento é que é aperfeiçoado. Então, você tem o cérebro, ele está em uma sala, conhecer tudo, isso é você ser perfeito. E Paulo está dizendo assim, não. Você tem amor, isso é perfeição. E faz muito sentido, né? Porque João vai dizer depois que Deus é amor. Então, você ser perfeito é você ser como Deus e Deus é amor. Então, a
perfeição reside no amor. Então, é mais ou menos a ideia de que, sem amor, todas essas coisas que eu acabei de falar não têm valor. Então, não basta aguentar o seu irmão, tipo assim, tá bom, eu vou engolir essa pessoa. Ame o seu irmão. Ame o seu irmão. E a gente, por alguma razão aí, a gente passou a acreditar em alguns momentos que tá tudo bem a gente respeitar o irmão, mas cada um para um lado e tá tudo bem. Não dá certo, a gente tem um conflito, então, a Bíblia não manda conviver, a Bíblia não manda... Não sei onde a gente viu isso na Bíblia. Eu não sei, sinceramente eu não sei de onde a gente tirou que tá tudo bem a gente se afastar do irmão e, tipo, aí lá eu não quero... Eu não sei de onde a gente tirou isso, realmente eu não sei onde a gente ensinou isso, eu não sei quem que nos enganou para pensar nisso. O fato é que a Bíblia manda amar o irmão. O fato é que a Bíblia manda amar o irmão, e isso não é uma coisa negociável. Na verdade, João condiciona o nosso amor a Deus ao nosso amor ao próximo. Se você não ama o próximo, eu acho que você não ama Deus. Essa é a opinião de João. Então, o amor ao próximo aqui é a coisa que mantém o resto coeso. Se você não tem amor ao próximo, você ser paciente, você ser... Não, isso aí não tem tanto valor. Assim, sem o amor, todas as outras coisas meio que perdem o valor. Porque essa é a virtude máxima, essa é a virtude superior, essa é a virtude plena. Então, a perfeição de caráter reside no amor. E eu posso até dizer, então, que a nossa medida de maturidade é a nossa medida de amor. A minha capacidade de amar mostra quem eu sou na fé. Conforme eu cresço na fé, eu cresço na minha capacidade de amar. Conforme eu cresço na minha singularidade com Jesus Cristo, eu cresço na minha capacidade de amar o próximo. Então, essa é a noção que Paulo está trazendo aqui como o vínculo da perfeição ou o elo perfeito. Então, o amor deve ser a minha vestimenta. Tudo que eu faço deveria ser em amor. Vai repreender o irmão porque o irmão está errando? Não, mas faz isso em amor. A motivação é em amor, a repreensão é dita em amor, a oração posterior, depois que você repreendeu o irmão, é em amor. Tudo tem que ser feito em amor. Tudo isso tem que ser feito em amor, porque essa tem que ser a nossa vestimenta, tem que estar vestido de amor. Essa é a ideia que Paulo está falando. Tá? Então, de novo, é um panorama rápido de vários dessas características dessa roupa nova que Paulo nos manda vestir. Ele nos manda nos vestir de virtudes aqui na nossa vida cotidiana. Então, são várias que ele mencionou e a gente passou rápido por algumas delas. Como eu falei, a intenção aqui é que a gente, a partir das características de cada uma dessas naturezas, a gente consiga ter uma noção, cheira aí, no que elas consistem, e a gente procure viver em conformidade com a nova. E Paulo usa essa expressão muito interessante de falar: se vocês já se despiram do velho homem com suas práticas e se revestiram do novo, o qual está sendo renovado em conhecimento à imagem do seu Criador. Ele falou novo, renovado em conhecimento. Ele traz uma noção de continuidade. Então, quando ele fala revestidos ou se revistam de, não é tipo igual eu fiz aqui, coloquei um suéter e agora ele está em mim. É um processo contínuo, é um processo de santificação contínua. Eu me revisto e continuo a me revestir porque eu sou renovado em conhecimento. E aqui conhecimento parece indicar conhecimento de Deus, conhecimento de quem Deus é. Isso nos leva ao denominador comum dessas coisas, que é o oposto das anteriores, a saber, que elas são características que se encontram no próprio Deus. Deus é benigno, Deus é brando, Deus é manso. Jesus disse que ele era manso. Deus é humilde, ele é humilde. Deus é paciente, longânimo. Deus é perdoador, Deus é amoroso, Deus é tolerante, Deus é longânimo, benigno. Deus nos suporta. Então, essas características que Paulo manda a gente se revestir com são características que se encontram no próprio Deus. Isso é o que elas têm em comum. Elas são coisas que nos fazem a imagem do nosso Criador. Nós somos chamados para viver a imagem de Deus. Então, esse é o propósito dessas coisas. E você deve ter percebido aí, então, que algumas dessas coisas são comportamentos. Faça. Concorde assim, não faça isso, não faça aquilo. Outras são sentimentos. Outras são coisas que você precisa sentir. Eu não sei vocês, mas eu não consigo falar assim, agora eu quero sentir misericórdia. Não funciona assim. Eu não consigo apertar um botão dentro de mim e falar, agora eu vou me compadecer, agora eu vou sentir dor. Não vem assim. Sentimento não é uma coisa que você consiga produzir assim no grito. Não é assim que funciona. Então como é que a Bíblia está me mandando ter sentimento se eu não consigo controlar o sentimento? Porque você precisa ser renovado no seu interior para que você passe a sentir as coisas que Deus sente. Então é uma responsabilidade nossa ter compaixão. É uma responsabilidade nossa ter um coração compassivo, ter um coração que não se irrita por qualquer coisa. É uma responsabilidade nossa. Mas a gente não consegue fazer isso por si só. A gente não consegue produzir essa santificação no grito, na força de vontade. Precisa de submissão ao Senhor. Precisa de busca do Senhor.
Ah, Lucas, mas então se eu não consigo fazer, então está liberado. Eu posso não fazer a coisa e está tudo bem. Negativo. Negativo. Deus quer nos fazer trocar de roupa. Ele quer que a gente Ele quer fazer a gente se despir da roupa antiga e vestir a roupa nova. Essa é a ideia. A gente tem que trocar de roupa. Então não dá para continuar com os mesmos comportamentos, com o mesmo padrão de vida. Se nós já entendemos a superioridade de Cristo, se nós já entendemos que Ele é Senhor, a gente precisa se trocar. Agora, sempre tem o risco, infelizmente, de nós não termos entendido a supremacia de Cristo. De a ficha não decair que Ele é Senhor. A gente fala que Ele é Senhor, a gente proclama que Ele é Senhor, a gente canta que Ele é Senhor, mas a gente não entender que Ele é Senhor. E aí fica difícil mesmo. Aí não vai dar nem para entender o que é essa nova natureza. Aí vai ficar bem complicado. Tá? Mas a parte boa é que, se você ouve essas coisas, e o seu coração diz, eu queria vestir essa roupa. Isso é um forte indício de que você entendeu que Ele é Senhor. Porque o coração humano maldoso não consegue produzir essa vontade de ser como Ele. A vontade de ser como Ele é em si mesmo um fruto da atuação do Espírito Santo. Então, se o seu coração deseja ser como Ele já habita em você e está trabalhando em você. Mas, de novo, não é uma coisa que a gente possa simplesmente olhar e, beleza, tudo bem, vamos ficar do jeito que está. Não. A gente precisa de esforço. Por isso que Paulo fala para a gente fazer coisas. Olha, se despojem das práticas antigas, abandone os comportamentos antigos, larga fora isso, não é mais para você. Larga isso. É isso que Paulo está falando. Agora, então, como é que a gente troca de roupa? Como é que a gente faz isso, de tirar a antiga e botar a nova? Primeira coisa que eu falei, entender que Jesus Cristo é Senhor, crer nele. E segundo, é se esforçar, né? Não tem outro caminho, tá? Esforço, tem que ter dedicação, tem que tentar, tem que fazer, tem que se esforçar, tem que doer. Vai doer mesmo, vai ser incômodo, vai ser mas a minha personalidade, não, ninguém liga para a sua personalidade, cara. Você está falando com relação a Cristo, não tem relevância isso, não tem importância, a personalidade, quem eu sou, isso aí é a realidade. O que importa é a obediência ao Senhor Jesus Cristo, porque Ele é supremo, porque Ele é Senhor de tudo. Então, se a minha personalidade deseja, muda a personalidade, simples. Se eu não conseguir, não vai conseguir, dá um jeito, procura ajuda, se esforça para viver essa nova natureza, porque Ele é Senhor. Então, se Ele é Senhor, precisa haver uma resposta, alguma coisa precisa acontecer em mim pelo fato dele ser Senhor. Não posso viver do outro jeito, não tem como, Ele é Senhor. Essa é a verdade que precisa ficar martelando na minha cabeça. Toda vez que eu tropeçar, toda vez que eu pecar, Ele é Senhor. Eu não posso mais viver na vida antiga, não posso mais viver no meu antigo comportamento, nas minhas obras velhas, porque Ele é Senhor, então eu já me despido da minha obra antiga. Não posso mais continuar vivendo essa coisa, jogar fora isso. Não posso mais. E aí, acho que é Spurgeon que diz isso, não lembro quem fala, mas a frase é sobre oração, mas acho que isso aplica aqui também. Se eu não posso obedecer como eu devo, então, olha, eu não consigo ser a pessoa mais misericordiosa do mundo, eu não sinto isso, eu não tô... Tá bom, deveria sentir, deveria. Mas se não está sentindo, faz mesmo assim, tá? Faz mesmo assim. Eu não estou sentindo vontade de ajudar o irmão, ajuda mesmo assim. Se você não consegue obedecer como deve, deveria pelo menos obedecer como pode. E no meio do caminho vai pedir ao Senhor que te ajude. Até o momento em que a gente não consiga mais saber a diferença entre eu estou fazendo por obediência e eu estou fazendo porque eu quero. As duas coisas vão convergir numa só. Porque a nossa mente e o nosso coração passam a ser alinhados ao dele. Passam a ser alinhados às vontades dele. Passam a ser alinhados às preferências dele. Então nós precisamos despir a nossa roupa antiga e nos vestir da nova. E esse vestir da nova muitas vezes vai incluir esforço, vai incluir dedicação, vai incluir tentar, vai doer, vai ser desconfortável, vai ser, porque Evangelho é mudança de vida, Evangelho é renúncia. E se a gente está vivendo o Evangelho que não inclui renúncia, bandeirinhas amarelas se levantam, porque o Evangelho consiste em renúncia. Ou você já está plenamente santificado, ou você não está lutando contra o pecado. Então, para a gente refletir aqui, eu queria orar nesse momento por essas coisas. Pensa no seu coração. Com quais pecados especificamente você tem lutado na sua vida? Quais são as áreas em que você reconhece que hoje você tem falhado? Tipo assim, tá difícil, estou pensando, não está dando, não está funcionando, preciso melhorar nisso. Se você não reconhece nada, como eu falei, provavelmente você está sendo derrotado dramaticamente, está tomando de lavada. Porque você não está nem vendo o que está perdendo. A derrota está tão grande que você não consegue nem perceber. Então, se você tem percebido quais são esses pecados, quais são as atitudes que você tem tomado para vencê-los? Quais são os passos práticos, objetivos, intencionais, explícitos que você tem tomado para vencer esses pecados, para se vestir nessa nova natureza? O que você tem feito a respeito? Porque não adianta nada a gente também reconhecer, eu sou pecador, realmente tem que melhorar isso, não faz nada a respeito.
a gente só se faz mais culpado, porque reconhece o mal, mas não faz a respeito do mal. Então o que você tem feito de forma objetiva, específica, pontual? Olha, isso aqui é uma falha minha e eu estou fazendo isso para melhorar nisso. O que você tem feito? Em quais áreas da sua vida isso tem acontecido? Em quais áreas da sua vida essa velha natureza tem se manifestado, você tem se comportado como quem está vestindo ainda a velha roupa? Quais áreas isso está acontecendo? Onde você, às vezes, isso está acontecendo e você nem está olhando, nem está percebendo? Vamos lá. Senhor Deus, eu te louvo pela tua palavra, Deus, eu te louvo porque eu tenho consciência de que se eu falo isso para meus irmãos, muito mais responsável sou eu por obedecer essas coisas, Deus. E enquanto eu falo, eu consigo reconhecer várias áreas da minha vida em que eu não estou vestindo essa roupa nova, Deus. Em que eu não estou vestindo essa roupa nova. Eu me arrependo por isso, Deus. Eu me arrependo porque o Senhor é digno de que eu vista a roupa nova. O Senhor merece que eu me esforce. O Senhor merece que eu melhore. O Senhor merece que eu me dedique e que eu ponha empenho para me comportar de uma maneira mais parecida com o Senhor Jesus. O Senhor é digno disso. Eu não posso ser negligente com a vida espiritual, porque a minha vida não é mais minha vida é do Senhor. Então, Deus, nós queremos te pedir nessa noite. Nos ajuda. Nos ajuda a melhorar. Nos ajuda a sermos cristãos melhores. Nos ajuda a respondermos à supremacia de Cristo. Nos ajuda a estarmos conscientes da supremacia de Cristo e vivermos à luz dela, e reconhecendo em cada atitude, em cada comportamento que Jesus Cristo é Senhor. Em cada atitude nossa, meu Deus, diga para o mundo e para nós mesmos Jesus Cristo é Senhor. Que uma forma de tratar um irmão, diga que Jesus Cristo é Senhor. Minha forma de tratar minha esposa, meu cônjuge, meu namorado, diga que Jesus Cristo é Senhor. Minha forma de me relacionar com meus pais, expressa que Jesus Cristo é Senhor. Que o senhorio de Jesus Cristo norteie toda a minha vida. Que ele seja a base, o fundamento, o princípio de tudo que eu ajo, de tudo que eu faço, de tudo que eu penso, de tudo que eu sinto. Deus veio como forma da tua imagem, Senhor Deus, quebrando o nosso coração e nos faz, Deus, sentir as coisas que tu sentes, nos faz, Deus, priorizar as coisas que tu priorizas, nos conforme, Deus, a imagem do Santo Filho de Jesus Cristo. Muda-nos, ó Deus, faz-nos responder ao Evangelho, faz-nos responder a quem Jesus Cristo é, faz-nos, ó Deus, viver com essa nova roupa. Eu te peço assim, com ação de graça, eu te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Posso colocar de pé? A última canção, o Felipe fala: o meu anseio é agradar seu coração. Foi a primeira canção que a gente cantou. E quando a gente pensa a respeito da palavra, se é o que Deus espera de nós, todos esses pontos que Deus nos trouxe,